outro argumento, outra ideia em favor da doutrina das penas eternas diz o seguinte: a ofensa contra Deus é a mais grave, porque a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Aquela que é cometida contra um soberano é considerada mais grave do que aquela que concerne a um simples súdito, e deve ser punida mais severamente. Logo, Deus é mais do que o soberano, uma vez que é infinito. Assim, a ofensa é infinita. Logo, deve merecer um castigo infinito. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se com castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se não é infinitamente bom, não é perfeito, e se não é perfeito, não é Deus. Se Deus é inexorável com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitivamente bom. Porque Deus faria para o homem uma lei do perdão, se ele mesmo não devesse perdoar? Disso resultaria que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhe faz o bem pelo mal, seria melhor do que Deus, que permanece surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu e lhe recusa pela eternidade o mais ligeiro alívio. Deus, que está por toda parte e tudo vê, deve ver as torturas dos condenados. Se é insensível aos seus gemidos durante a eternidade, é eternamente sem piedade. Se não tem piedade, não é infinitivamente bom. A Bíblia vem em favor desta ideia. Em Lucas 12, 31, afirma: a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra Deus, é o único pecado que não será perdoado. O que é blasfemar? Blasfêmia é uma ofensa, uma palavra, uma injúria, uma difamação contra o nome de Deus. Quem comete blasfêmia contra Deus será castigado por toda a eternidade, conforme a Bíblia. Agora pare e pense. Você se ofenderia com a injúria de um filho ao ponto de puni-lo por toda a eternidade? Você o castigaria ao suplício eterno, um filho, uma criança, por ela ter pronunciado más palavras contra você? Você puniria seu filho se ele dissesse que você é ladrão, que você roubou, que você não é o pai dele? A criatura é para o Criador o que uma criança é para o seu pai. Um pai aqui na terra, de bom senso, jamais puniria um filho por uma ofensa. A considerar que isso fosse verdadeiro, seria inferiorizar Deus ao próprio homem. Se o homem de bom senso não se ofenderia com a blasfêmia, com a palavra de um ser inocente, de uma criança, porque Deus ia se incomodar, ia se ofender, sentir-se ofendido por uma blasfêmia oriunda de um ser que ele criou imperfeito e sabe que ele precisa crescer e vai errar, que vai cometer falhas? Pensou nisso? Na verdade, é que Deus perdoa todos os seus filhos,
por mais grave que sejam as suas faltas. Um pai sempre deixa aberta uma porta ao filho que deseja retornar ao bem, mediante o arrependimento, a expiação e a reparação das faltas. Se Deus não perdoasse, seu perdão não seria infinito. Seria completamente paradoxal atribuir um Deus de infinita bondade a um Deus também de infinita vingança. Como ele poderia ser a bondade, o perdão infinito e ao mesmo tempo ele ser vingativo, infinitivamente vingativo? As duas coisas não batem. Ele só pode ser uma coisa só. Se ele é infinitivamente bom e justo, ele não pode ser infinitivamente vingativo e cruel. Portanto, esta doutrina não se fundamenta diante destes argumentos, mesmo que seja bíblico. Não tem sentido Deus se ofender com blasfemas, com ofensas, oriunda de suas criaturas, que os criou imperfeitos. Refletindo o que fala o livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, o item 10. Vejam o que ele estabelece e pense que é para reforçar esta ideia. Sendo os atributos de Deus infinitos, não suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, sem isso não seria infinitos, e Deus não seria perfeito. Se tirasse a menor parcela de um único dos seus atributos, não teríamos mais Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que diminua ou anule. Um ser infinitamente bom não pode conter a menor parcela de maldade. Do mesmo modo, o ser infinitamente mau não pode ter a menor parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não poderia ser de um negro absoluto com a menor nuance de branco, nem um branco absoluto com a menor mancha de negro. Só um ser infinito pode fazer alguma coisa infinita. O homem, estando limitado em suas virtudes e em seus conhecimentos, em poder, em suas aptidões, na sua existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito naquilo que faz de mal, o seria igualmente naquilo que faz de bem, e então seria igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito naquilo que faz de bem, não faria nada de mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Outro argumento em favor da doutrina das penas eternas diz o seguinte, abre aspas, o temor do castigo eterno serve de freio. Caso fosse tirado, o homem, nada mais tendo a temer, entregar-se-ia a todos os desregramentos. Fecha aspas. O temor do castigo eterno impede realmente que as pessoas cometam faltas graves, pecados abomináveis? Vamos analisar se realmente isto é verdadeiro. A crença das penas eternas teve o seu valor em certa época da humanidade, quando o homem, muito ignorante e atrasado, concebia um Deus cruel, impiedoso e vingativo, que punia as almas com castigo eterno. Quando o sistema queria livrar a alma
do pecado, impondo-lhe o medo. No entanto, essa crença perdeu a credibilidade quando o homem evoluiu e passou a compreender Deus de outra maneira. Passou a entender que a verdadeira força moral não consiste num Deus cruel, impiedoso e vingativo, mas no Deus infinitivamente bom e justo que perdoa. Esse raciocínio seria justo se a não eternidade das penas ocasionasse a supressão de toda sanção penal. O estado feliz ou infeliz na vida futura é uma consequência rigorosa da justiça de Deus, porque uma identidade de situação entre o homem bom e o homem perverso seria a negação dessa justiça. Mas, por não ser eterno, o castigo não é menos penoso. Se o teme tanto quanto nele se crê, e nele se crê quanto mais seja racional. Uma penalidade na qual não se crê não é mais um freio, e a eternidade das penas está entre este número. A crença nas penas eternas, como dissemos, teve sua utilidade e sua razão de ser em uma certa época. Hoje, não somente ela não toca mais, mas faz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria preciso demonstrar a realidade. Seria preciso, sobretudo, que se visse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam em demonstrá-la. Infelizmente, entre estes, muitos provam os seus atos que não estão nada amedrontados com elas. Se ela é ineficaz para reprimir o mal entre aqueles que se dizem nela crer, que império pode ter sobre aqueles que não o creem? Essa ideia do temor do castigo eterno servir de freio, ela não se sustenta. Por exemplo, aqui na Terra, quando certos países, lugares que existe a pena de morte e prisão perpétua, elas não surtiram efeito. Pessoas não tiveram medo do castigo eterno, a prisão perpétua. Pessoas não tiveram medo da prisão perpétua, muito menos da pena de morte, e cometeram crimes bárbaros. O mesmo acontece quando se trata da espiritualidade. Quando não se acredita na existência de penas eternas, o medo desaparece. Você não vai ter mais medo de uma coisa que você sabe que não existe. Uma criança fica amedrontada e se contém sob a ameaça de certos seres quiméricos. Mas quando sua razão lhe obriga a entender que esse ser quimérico não existe, são quiméricos, ela perde definitivamente o medo. Fala-se que a criança dá o seu bolo voluntariamente àquele que promete livrá-la do lobisomem. Mas quando ela descobre que o lobisomem não existe, ela guarda o seu bolo. Portanto, esta ideia do temor do castigo eterno servir de freio, ela não se sustenta. Esta ideia prevaleceu em certo tempo da humanidade, mas quando o homem evoluiu, descobriu pela sua razão que a força moral não consiste no Deus que castiga eternamente, esta doutrina perdeu a razão de ser. Agora vamos finalizar com mais uma ideia favorável à doutrina das penas eternas. Vejam o que diz essa ideia. Se a recompensa aos justos é eterna, eterna também deve ser a punição aos maus. É justo
proporcionar a punição à recompensa. Essa ideia realmente justifica a ideia das penas eternas? É justo proporcionar a punição à recompensa? Vamos analisar. Veja a refutação espírita. Deus cria algo, tendo em vista torná-la feliz ou infeliz? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo da sua criação. De outro modo, não seria bom. Ela alcança a felicidade pelo seu próprio mérito. Adquirido o mérito, não pode perder-lhe o fruto. De outro modo, degeneraria. A eternidade da felicidade é, pois, a consequência de sua imortalidade. Mas antes de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates para se livrar das más paixões. Deus, não a tendo criado perfeita, mas suscetível devia ser, a fim de que tenha o mérito de suas obras. Ela pode falir. Suas quedas são as consequências de sua fraqueza natural. Se por uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não as criou mais fortes. A punição que sofre é uma advertência de que ela fez o mal e que deve ter por resultado conduzi-la ao bom caminho. Se a pena fosse irreversível, seu desejo de fazer melhor seria supérfluo. Desde então, o objetivo providencial da criação não poderia ser alcançado, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à infelicidade. Se uma alma culpada se arrepende, pode tornar-se boa. Podendo tornar-se boa, pode aspirar à felicidade. Deus seria justo de para isso recusar os meios? Sendo bem o objetivo da criação, a felicidade que dele é o prêmio, deve ser eterna. O castigo, que é um meio de atingi-lo, deve ser temporário. A mais vulgar noção de justiça, mesmo entre os homens, diz que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Agora vejam, meus amigos e amigas, a grandeza da justiça de Deus. Ele criou todos os espíritos em igualdade absoluta. Nenhum é melhor nem pior do que outros. Todos foram criados simples, ignorantes e imperfeitos, mas a todos deu o mesmo ponto de partida. Todos têm que passar pela fieira das provas da inferioridade. Muitos asseveram, porque Deus não criou os espíritos perfeitos. Para alguns, seria a maior demonstração do amor de Deus por suas criaturas se Ele os tivesse criado sem sofrimento e sem dor. Por que Deus não nos criou perfeitos? Seria realmente a maior prova do amor de Deus por suas criaturas se Ele os tivesse criado sem sofrimento e sem dor? De fato, Deus não criou os espíritos perfeitos, mas suscetíveis de vir a ser. Se tivesse criado os espíritos perfeitos, eles nada teriam a adquirir, nem conhecimento, nem moralidade. Seria uma injustiça que alguns privilegiados tivessem a felicidade sem méritos e outros a infelicidade sem meios de poder se regenerar, se arrepender, expiar e reparar as faltas e retornar ao bem e buscar também a sua felicidade pelo mérito. É claro que Deus poderia ter feito os espíritos perfeitos,
sem sofrimento, sem nada para expiar. Se não os fez, foi porque, em sua onisciência ou sua sabedoria infinita, ele entendeu e quis que a lei do progresso fosse a lei geral. Agora existe outro grande exemplo de justiça de Deus. É o livre-arbítrio. Cada um é livre para buscar ou não o seu adiantamento. Aquele que trabalha mais no sentido de se melhorar, avança e disso é mais cedo recompensado. Aquele que negligencia do seu reto caminho, retarda sua evolução e não pode atribuir senão a si mesmo. Ele entregou a cada um a responsabilidade dos atos. Existe uma justiça maior do que essa? Agora vejam o que fala o Livro dos Espíritos. Questão 964 do Livro dos Espíritos, abre aspas. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Em verdade, se torna evidente por meio do apólogo seguinte: um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra que deveis seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado conforme haja seguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, porém não os escutamos. Há mais essa diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe novas existências, recursos para reparar seus erros passados, enquanto ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta.